Será que o meu voto importa mesmo? Ou eu posso ficar em casa dormindo no domingo das eleições? Eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre política e as eleições 2020. É assunto de terceiro ano do ensino médio falar sobre a política. A política é vista como o meio de organização social, como a arte de bem viver na polis. Né? A política vista pelos gregos como algo para todos, inclusive, isso tudo nós já vimos, estou aqui fazendo um resumo, né? Nós já vimos, inclusive se você perdeu algum vídeo sobre política, temos aqui no canal vários vídeos sobre esse tema, né? Inclusive na própria mitologia grega, o mito de Prometeu, ele diz que a política é para todos, a política não é para alguns indivíduos somente que vão governar o povo, mas a política é para todos, por isso que a política é a arte de bem viver na polis, ou seja, é a arte de bem viver em sociedade, por isso que todo mundo precisa estudar política, todo mundo precisa entender política para que seja um bom cidadão da polis, para que consiga pensar nas outras pessoas, não pensar somente em si. E a política pode ser algo inspirada pelos deuses, como nós vimos através da mitologia grega, para todos. A política pode ser pensada como meio de organização social, como Maquiavel pensa, por exemplo, o próprio Hobbes. Hobbes afirma que a política, nem todos nascem para a política, mas todos precisam conhecer a política para que haja o Estado, um Estado que organize a sociedade, certo? Aristóteles chama a atenção para a democracia lá atrás. Aristóteles diz que a democracia é perigosa quando todos governam, porque se todos governam, ela pode se tornar uma oclocracia, que seria o governo de multidões, e nem todo mundo tem conhecimento e habilidade para governar. Muitas pessoas não sabem, e a gente vê isso quando eu escuto em sala de aula, quando algum aluno ele diz para mim: professor, por que o governo não imprime mais dinheiro, distribui dinheiro para o povo? O Bolsa Família, por exemplo, é tão baixo, por que o governo não imprime dinheiro e dá para o povo? Isso daí são expressões de pessoas que não entendem como funciona a política, né? Não entendem que quanto mais dinheiro a gente imprime, maior é a inflação, menos o dinheiro vale, certo? Isso a gente percebe. A gente compra um pacote de arroz, uma garrafa de óleo, um pacote de feijão e um pacote de farinha no começo do ano, vai dar um valor. Lá no final do ano eu compro os mesmos itens, vai dar um valor muito maior, ou seja, o dinheiro está valendo cada vez menos. Então a gente precisa entender por que isso acontece. Por que às vezes demora tanto para asfaltarem a minha rua, para pavimentarem a minha rua, e aí eu preciso estudar e entender um pouco do financiamento público, como funcionam as verbas. Por que às vezes acontece de aquele prefeito passar 3 anos sem fazer nada na cidade, e no ano de eleição, então, as praças são decoradas e pintadas, ruas pavimentadas, e se vê ali os candidatos passando na rua e conversando com todo mundo. Por que isso acontece? A gente precisa entender que a política, quando a gente fala de política em filosofia, a gente não está falando só da política partidária, das eleições, não. A gente está falando daquela arte de ser uma boa pessoa em sociedade. A política que precisa buscar o bem comum e não os políticos. A política é de todos nós. Aristóteles diz que nós somos zoopoliticons, animais políticos. A política faz parte da nossa natureza. Por isso que nós precisamos entender a política, porque a política é a arte de bem viver em sociedade. Mas, e agora? Como é que essa política reflete na política partidária, nas eleições? Será que o meu voto é importante ou eu posso dormir durante aquele domingo de eleições? É óbvio que o meu voto é importante e necessário. O meu voto faz a diferença, não só para a sociedade,
que eu vou eleger o candidato, mas para mim mesmo, porque eu vou me configurando como um indivíduo ativo na política, como um indivíduo político, como aquele que exerce o meu direito ao voto, certo? Então, eu tenho direito ao voto. O direito ao voto foi algo conquistado há milênios. Há milênios. Lembremos da Grécia, que só os homens livres votavam. Aí depois passamos aos homens livres, depois os vassalos, os escravos conseguem votar mais tarde. E só mais tarde as mulheres conseguem votar. Para dizer assim, ó, foi uma luta o direito ao voto. Então é um direito conquistado pela humanidade, de tão importância que ele tem na vida humana, porque ele foi conquistado, lutado, certo? Então assim, ó, o seu voto faz a diferença. Por isso a importância de você conhecer a política para votar. Não basta só votar, né? Vai votar e aí vota nesse candidato. Ah, esse candidato aqui é do partido do atual prefeito e o atual prefeito foi um mau prefeito, então eu não voto nesse candidato. Não dá para fazer isso, né? Eu preciso votar no candidato por todo o conjunto ideológico do candidato, se esse conjunto ideológico, ao meu ver, fará bem para a sociedade, e a partir do plano de governo desse candidato. Pouquíssimas pessoas leem o plano de governo dos candidatos. Pouquíssimas pessoas. E aí, às vezes, o candidato ganha. Nossa, olha o que o candidato está fazendo, olha o que esse cara está fazendo. Se tivesse lido o plano de governo, estava escrito lá que ele ia fazer isso. E acabou votando nele e não leu o que ele disse que ia fazer. Então, assim, ó, precisamos estar atentos ao conhecimento. Assim, ó, gente, a gente vê cada cena na política brasileira, como um vereador de uma cidade, por exemplo, que disse que, falando dos médicos residentes nos hospitais, isso virou meme, muitos de vocês já viram, né? Ora, médicos residentes nos hospitais, eu não sabia que os médicos residiam em hospitais, que os médicos moravam em hospitais. Onde já se viu médico morar em hospital achando que médico residente era médico que morava em hospital? Então a gente tem que cuidar muito, até com a questão cultural, intelectual dos candidatos que se apresentam. Gente, os vereadores, estou falando de vereadores e prefeitos porque as eleições de 2020 são de vereadores e prefeitos, né? Os vereadores, gente, eles fazem as leis da cidade. As leis da cidade. E se não são pessoas com um mínimo de inteligência, como é que essas pessoas vão fazer as leis? Como é que essas pessoas vão criar leis para o bem do povo? E aí criam leis esdrúxulas, como a gente viu agora, recentemente, de uma multa de R$23 mil para o dono do cachorro que latir. Ou seja, faz parte da natureza do cachorro latir. Se o cachorro late, o dono leva uma multa de 23 mil em uma cidade de Santa Catarina aqui, que eu não preciso nem falar o nome. Então assim, ó, leis esdrúxulas. E aí quando foram falar para esses vereadores o que aconteceu, nossa, olha o projeto que vocês votaram. Aí teve um vereador que disse, mas eu votei, eu nem sabia do que se tratava e votei a favor. Ou seja, nem leu o projeto de lei e votaram a favor. Por isso que a gente precisa levar as eleições como algo com bastante seriedade. Candidatos e mais candidatos vão aparecer por aí. E já apareceram. E a gente precisa estudar esses candidatos. Entender os seus projetos de políticos. E entender qual é a formação desse candidato. Sabe? Qual é o estudo que esse candidato teve. Será que ele vai dar conta de criar as leis municipais? Não é que ser político é ruim, gente. Não. Ser político é muito bom. Vivemos em uma democracia e você que está assistindo esse vídeo pode ser um vereador, pode ser um prefeito, pode ser até presidente da República. Basta se filiar a um partido e ser candidato. Você pode se tornar político. Então a política não é negativa. Tem gente que diz assim, porque a política precisa mudar. A política vai mudar quando nós mudarmos. Porque eu tenho a oportunidade de ser candidato, por exemplo. Você tem a oportunidade de se candidatar a uma vaga eletiva, a ser vereador, ser prefeito. Basta querer se filiar a um partido. Então assim, a política é algo muito bom para a sociedade, porque ajuda aí a gerir os poderes sociais
e ajuda aqueles cidadãos que não conseguem viver por conta própria a viver, né? Muitos direitos humanos são violados, pessoas que não conseguem lutar sozinhas para garantir esses direitos, e aí o Estado precisa garantir os direitos para essa pessoa. Por isso que nós precisamos configurar esse Estado com as pessoas que nós desejamos, que nós achamos melhor, não para mim, mas para todos, pensando no bem comum. Um perigo para a política partidária de eleições, por exemplo, é essa paixão de futebol que o brasileiro leva no coração. Tudo é paixão do futebol, sabe? Ele leva essa paixão do futebol para a política. O outro candidato, às vezes, pode ter até um plano de governo melhor que o meu. Ai, mas o meu não, é o meu. Sabe? Ai, não pode falar do meu candidato. Senão, nossa, já dá briga. É uma paixão exagerada de futebol. O meu time, o meu candidato é o meu time. Que isso, gente? Se o teu candidato fez besteira, se ele não é bom o suficiente, você precisa repensar a sua vida política e votar no outro candidato. Então, assim, não podemos levar tudo pelo lado passional, o lado da paixão. Não, a gente precisa agir com razão. Estudar a política, estudar como funciona esse esquema e estudar o candidato em quem você vai votar. Por que você vai votar nele? Por que você vai votar nela? Precisa ter um porquê, precisa ter um sentido, e que esse sentido seja algo bom para o bem comum, e não só bom para mim, porque o candidato fez a minha calçada, porque o candidato deu 1 metro, 2 metros de cyber para mim, deu um saco de cimento, uma cesta básica. Que isso, gente? O meu voto é muito importante. O meu voto foi conquistado. Muitas pessoas morreram lutando para que hoje eu pudesse votar. E aí eu vou trocar o meu voto por uma cesta básica? Por um saco de cimento? Isso é desvalorizar as pessoas que lutaram pelo voto e desvalorizar a si mesmo. Porque o voto é muito importante, porque eu sou importante. Eu sou um ser racional e que voto com o cérebro, não voto com o coração, sabe? Eu voto porque aquele candidato é bom para a cidade, porque aquele candidato é bom para o país. E não só bom para mim. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se não é inscrito no canal, já se inscreve. Isso nos ajuda bastante. Um abraço, até a próxima. Valeu!